Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Todos estão bem, com certeza, desfrutando dessa maravilhosa graça de Deus. Isso é de sobremodo excelente. O Senhor tem assim abençoado o seu povo. Queridos, vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos falando sobre dispenseiros, do reino de Deus. Falamos já um pouco na aula passada sobre os dispenseiros dos mistérios de Deus. E quem são esses dispenseiros dos mistérios de Deus? Que os mistérios são estes, conforme em 1 Coríntios, nós estamos baseados na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, são as verdades e doutrinas bíblicas da redenção e do glorioso futuro da Igreja do Senhor, desconhecida no Antigo Testamento, mas foi revelada por Jesus nos Evangelhos e pelo Espírito Santo através dos escritores das epístolas do Novo Testamento. É importante que falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Isso é extraordinário para o povo do Antigo Testamento. Isso foi ocultado, eles não tiveram o privilégio de ver, mas para a igreja do Novo Testamento isto foi revelado com mais intensidade. Isso que eu quero pontuar com você, essa reflexão, falando a respeito da avaliação dos mistérios de Cristo. Como nós vamos avaliar? Eu quero aqui frisar o primeiro item. Como nós podemos frisar, por exemplo, o juízo dos outros? Era uma das questões que Paulo sempre combatia. Paulo, ele declarou que pouco se importava com a avaliação dos coríntios a respeito dele e do seu ministério. Ele não permitia que tais juízos influenciassem a sua fé e conduta. Os coríntios, eles não estavam em condições de julgar os outros. Como um dispenseiro de Deus, ele era diariamente responsável diante de Cristo, e nenhum obreiro ele deve julgar temericamente seus parentes. O Senhor, na sua vinda, trará à luz as ações e os desígnios secretos de cada um. Então cada um receberá a sua recompensa. Então não compete nem aos irmãos de Corinto, não compete também à igreja, os obreiros, julgar as pessoas, porque o Senhor é quem julga. Tiago, ele faz essa declaração no capítulo 4, se não me foge da memória, que nós não devemos julgar uns aos outros, porque quando nós julgamos nosso irmão, nós julgamos a lei. E ele diz que só quem pode julgar é o Senhor. Então, esse primeiro ponto dessa reflexão, o juízo dos outros. Nós não devemos fazer juízo uns dos outros. Se você encontra alguém em alguma falha, a Bíblia diz que você tem que corrigi-lo, você tem que adverti-lo, você tem que ser um discipulador, você tem que instruir e não ser instrumento de juízo para os outros. Você pode sim ajudar, aconselhar, auxiliar esta pessoa, ajudar dando um conselho. Agora, não seja instrumento de juízo, julgar o outro. É isso que Paulo está
trazendo para os irmãos de Corinto. Um outro ponto importante é o juízo próprio. Paulo ele também não dependia de juízo próprio, ele nem ou tampouco ele fala a mim mesmo me julgo. O juízo próprio é perigoso, porque a pessoa facilmente ela sanciona as suas próprias opiniões e aprova a sua própria conduta. E é importante que acalenta seus próprios erros. Então, fazer juízo de si mesmo, isso se torna perigoso, porque você nem sempre vai fazer um julgamento que ele venha denunciar as suas próprias ações quando você olha para dentro de si mesmo. Então o juízo próprio ele se torna perigoso porque você pode não estar fazendo um julgamento justo quando principalmente nesse julgamento envolve as suas fragilidades e fraquezas. E às vezes esse juízo ele pode ser um juízo ser colocado à prova na questão de tornar-se um juízo duvidoso. Por isso que Paulo ele diz que esse juízo próprio ele é muito perigoso, porque as pessoas elas facilmente elas sancionam as suas próprias opiniões, elas criam as suas opiniões, elas validam as suas opiniões, elas mesmas aprovam, ela não precisa que alguém aprove ou reprove, elas mesmas elas aprovam as suas próprias opiniões, então torna-se um juízo duvidoso. E a palavra de Deus ela vai nos advertir que nós não devemos fazer juízo de nós mesmos, das nossas próprias condutas, né? Eu acho lindo que o próprio Senhor, no livro de Jó, capítulo 1, o Senhor é que dá testemunho acerca de Jó. Ele fala para Satanás, da onde vens? Ele diz que tem andado e percorrido a terra e passeado por ela. E o Senhor pergunta se tem visto o meu servo Jó, um homem justo, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então é o Senhor que está dando testemunho a respeito de Jó. É bom quando as pessoas elas falam bem ao nosso respeito pela conduta que nós temos desenvolvido do nosso próprio caráter, na nossa caminhada. Isso é louvável diante de Deus. Isso já é honroso para o homem. Imagine quando Deus ele dá testemunho acerca de seus servos por uma boa conduta, pela forma como ele tem vivido e se comportado diante da comunidade, da sociedade, até mesmo na igreja onde ele se congrega. Isso é maravilhoso. E Paulo ele reprova o juízo próprio. Mas eu quero ir um pouco além, que eu disse que ia pontuar com você essa reflexão. O juízo de Deus. É importante que nós devemos observar como servos do Senhor, Paulo e seus companheiros de ministério, eles deveriam ser avaliados e julgados pelo seu Senhor e Mestre, e não pelos coríntios. Observe quem é a pessoa que está mais apta a julgar e fazer juízo dos servos de Deus. Então, observe que há alguém que pode fazer esse julgamento,
que esse alguém não seja as pessoas se tornarem juízo para as pessoas ou instrumento de juízo para os outros. E não existe obreiro perfeito, é uma coisa que eu quero frisar aqui. Não estou colocando perfeição na vida de ninguém. Não existe obreiros perfeitos. Mas também, uma outra questão, não existe congregação perfeita, como era o caso de Corinto. Por exemplo, Arão, o ministro fez a congregação de Israel pecar diante do Senhor. Todavia, devemos observar que a mesma congregação também fez Moisés pecar. Aí onde é que você vai encontrar essa referência, pastor, para que eu possa conferir e saber que Arão, ele fez a congregação pecar? Está em Êxodo capítulo 32. E aonde está essa referência que a congregação, ela também fez Moisés pecar? Deuteronômio capítulo 1, versículo 37 e 38. Você também vai encontrar no capítulo 3, no versículo 23, 26. Você vai encontrar o Salmo 106, o versículo 32 e o versículo 33. São referências para que você possa acompanhar o que nós estamos falando. O juízo, ele pertence a Deus. Então, tanto Arão, num determinado momento, ele levou a congregação a pecar, como também, em um determinado momento, a congregação levou Moisés a pecar. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Nós estamos falando que não existe obreiros perfeitos, como não tem também uma congregação perfeita. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele está nos habilitando à varonilidade até chegar à estatura do varão perfeito. Também quero dizer que, estando nós nesse processo, isso não abre nenhum antecedente aqui para que você viva no pecado só porque você não é perfeito. Não estou falando isso. Nós ainda não somos perfeitos porque não chegamos à estatura de varão perfeito. Nós estamos em um processo de habilitação e de aperfeiçoamento e buscando uma santidade dia após dia. Aquilo que Pedro fala, que nós somos salvos, estamos sendo salvos para ser salvos. O que é que Pedro está dizendo? Primeiro, nós somos salvos da justiça e do juízo, ou seja, do pecado. Nós fomos salvos da ira. Vou usar logo esse termo aqui. Nós fomos salvos da ira de Deus. Aquela condenação, aquela cédula que nos rotulava como condenado, Cristo cravou-lhe lá na cruz. Fomos salvos da ira. E por que Pedro diz que nós estamos sendo salvos? Ele está falando de um processo de santificação. Eu preciso, dia após dia, buscar isso. É por isso que quando eu digo que nós não somos perfeitos e a igreja não é perfeita, porque a igreja está nessa busca, nessa caminhada. Ela está trilhando esse caminho, cada dia sendo habilitada a uma perfeição. É isso que tira toda a ideia de você julgar-se não sendo perfeito e querer justificar uma vida de pecado nas suas fraquezas. Ponto. Não é isso que eu estou dizendo, que nós não somos perfeitos porque estamos no processo de aperfeiçoamento. E quando é que Pedro diz que nós estamos sendo salvos para ser salvo? Está falando exatamente dessa
nessa estatura de varão perfeito quando nós estivermos na glória. Pedro está dizendo que nós vamos ser salvos da presença do pecado, ou seja, o pecado não terá mais influência sobre a nossa vida. Aí sim, quando nós estivermos na glória, João diz que nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Somente Deus pode nos julgar e nos condenar, porque todo homem está nessa caminhada, nesse processo de aperfeiçoamento. Então você não está habilitado para fazer juízo de alguém porque você está na mesma condição. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não estão aptos a fazer juízo de mim, porque vocês também estão nesse processo de aperfeiçoamento. Isso é importante. E é justamente que o juízo de Deus, o juízo pertence a Deus, né? A congregação, observe que claramente, um outro ponto aqui, fala no quarto item que eu quero destacar aqui com você, é o juízo do tribunal de Cristo. E é importante que o verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestarão aos desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Isso é importante, que no tribunal de Cristo não é um julgamento para a condenação. No tribunal de Cristo é um julgamento para ganha e perca de galardão. A igreja de Cristo, ela passará por esse julgamento, o tribunal de Cristo. Pastor, mas o que é galardão? Galardão são níveis de alegria. Muitos que fizeram muito no reino, eles terão gozo maior no sentido de estarem alegres, contentes com aquilo que fizeram, com aquilo que foi realizado. Isso é óbvio. E Paulo ele faz essa declaração que eles receberão, ou seja, que cada um trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestarão aos desígnios dos corações e estão, cada um receberá de Deus o louvor. Isso é maravilhoso. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 e 15. E na 2 Coríntios também 5 e 10, 14, 10 e 12 de Romanos. Então, justamente o juízo do tribunal de Cristo. E o que é e como se dará esse juízo? A Bíblia, ela afirma que todos, sem exceção, seremos julgados. É a referência de 2 Coríntios 5, 10 e Romanos 14, 10 e 12. Uma outra questão trata-se de julgamento e recompensa. Eu falei agora há pouco, ganho e perca de galardão, perda de recompensa, das obras, de trabalhos, de serviços, o desempenho, o testemunho cristão. Este fato acontecerá nos lugares celestiais. E é importante, que lugares são esses? A saber, o tribunal de Cristo. O terceiro aqui, o julgamento, ele não diz respeito ao destino eterno dos crentes, mas às suas obras. O cristão jamais será julgado como filho de Deus.
Você vai encontrar isso em João 1, 12 e 13, 5 e 24, Romanos capítulo 8, verso 1, onde o próprio Paulo diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra coisa importante, mas será como servos, filho de Deus, no sentido de salvos pelo sangue de Cristo. Só há um tipo mais de servo, há vários. Entenderam? É importante que filho de Deus, no sentido de salvo pelo sangue de Cristo, só há um tipo, mas de servos há vários tipos. Isto será importante, que isso também será notório naquele grande dia. São altamente solenes para todos os santos. As palavras de Apocalipse 14, 13, fala vindas do Espírito, a vinda do Espírito Santo, e houve uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descesse dos seus trabalhos e as suas obras nos sigam. É importante que, só quero pontuar aqui a letra D, que eu quero usar aqui essa letra como referência para a gente fazer aqui uma distinção. O tribunal de Cristo é o dia da passagem das nossas obras na justa balança de Deus. 1 Timóteo 2,3. O Senhor julgará não somente os atos, mas Ele também os motivos e maior que levaram a eles. Por exemplo, 1 João 3,15. Nossas ações, mesmo boas, mas com motivações erradas, egoístas, indignas, injustas, até antibíblicas, elas serão severamente julgadas 7 vezes nas cartas das igrejas. No Apocalipse, Jesus declarou: eu sei as tuas obras. Então, são as nossas obras que elas serão julgadas no tribunal de Cristo. Queridos, eu espero que essa reflexão ela possa trazer um entendimento para a sua vida e que você possa acompanhar na sua casa aí, com a Bíblia na mão, referências que eu tenho colocado aqui justamente para elucidar mais aquilo que nós estamos colocando aqui com muita segurança, com muita clareza. Esse é o papel do ministro de Deus, essa é a responsabilidade que está sobre todo servo do Senhor, trazer uma palavra com clareza para que as pessoas as compreendam e elas não venham de forma nenhuma deixar-se ser enganadas ou se iludir com coisas que não convêm com a vontade de Deus naquilo que nós estamos ministrando. A Assembleia de Deus Luz do Mundo, ela tem essa preocupação com os seus obreiros de trazer uma palavra genuinamente bíblica, cristocêntrica, para que nós venhamos estar sendo basilado por esta palavra e habilitando mais pessoas a esse entendimento, para que elas venham se despertar e almejar algo que seja grandioso e glorioso para a sua vida. Que Deus assim abençoe a todos e cubra com a sua graça. Estarei orando por cada um, por cada inscrito nesse canal Ministério Luz do Mundo. Deus abençoe-os de forma poderosa e grandiosa, que Ele venha assim sustentar cada um de vocês debaixo da sua potente mão, para que nós venhamos estar cada dia aptos
a receber do Senhor aquilo que Ele tem estabelecido como meta, estabelecido como promessa para as nossas vidas. Queridos, é importante que eu sempre gosto de fazer um convite para que os nossos companheiros de ministério e membros da página, eu sei que você tem visto nossos trabalhos, como Deus tem abençoado de forma poderosa esse ministério, como também os nossos amigos, membros do Grupo Luz do Mundo, irmãos de ministério, irmão na fé em Cristo Jesus. Querido, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Torne assim um inscrito do nosso canal Ministério Luz do Mundo no YouTube. Deus, Ele tem bênção para a sua vida. Nós estamos diante da oportunidade de divulgar o reino de Deus e de manifestar na nossa própria vida o que Deus Ele tem feito em prol de cada um dos seus servos. Eu sou o pastor Antônio Alencar, tenho a honra de estar aqui com vocês nesses veículos de comunicação onde Deus Ele tem sido altamente glorificado e exaltado na vida de todos. Que Deus abençoe a cada um debaixo dessa poderosa mão do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Glória a Deus.